Olá, gente, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com a professora Blanche Miranda Maracaípe. Então, nós já vimos os casos de crase, né? Existem regras para o uso da crase. Vocês conheceram as regras dos casos permitidos e dos casos proibidos. E na nossa aula de hoje, nós iremos ver, olha só, hoje veremos a crase facultativa. O que é isso? Crase facultativa é quando você pode usar ou não a crase. E para isso, eu vou apresentar para vocês algumas regras. O livro de vocês traz 6 regrinhas, tá? Ele traz o pronome possessivo, os nomes femininos, ele traz artigo indefinido, pronomes pessoais, numeral e diante de 3 palavrinhas que nós vamos ver, tá bom? Então, fiquem atentos aos casos de crase facultativa, que é quando a gente pode fazer o uso ou não, ok? Vamos nos lembrar, primeiramente, o que é crase. Crase é quando eu junto as duas vogais idênticas, né? A letra A. E aí a gente identifica com a presença do acento grave, ok? Isso é ser crase, isso é crase, tá bom? Junta duas vogais idênticas e para o nome dessa junção, junto com acento grave, se dá crase. O número da página do livro de vocês que traz esse assunto de crase 2 é ainda no capítulo 5, a página 20, tá? As regras específicas começam lá na página 21. E a primeira regra é que a gente deve usar a crase, né, ou não, no caso é facultativo, antes de nome possessivo feminino, tá? E aí eu coloquei aí como exemplo para vocês a palavra sua. Quais são os pronomes? Vamos lembrar os pronomes possessivos femininos? Minha, sua, né? Tudo isso aí é feminino. Então, diante dessas palavrinhas, o uso da crase ele é facultativo, ou seja, você pode usar ou não. Coloquei como exemplo aí, referir-me à sua professora. Esse azinho pode vir craseado ou não, ok? Aqui eu coloquei mais um exemplo para vocês perceberem que a crase diante de nome feminino também é facultativo. Aqui eu utilizei um nome célebre, né, o de Santos. Entreguei tudo a Nossa Senhora. Esse A é facultativo, tá bom? Continuo aqui também com crase facultativa antes de nomes próprios femininos. No caso, utilizei como exemplo o nome Marisa, onde você tem a opção de colocar ou não a crase. Entreguei tudo a Marisa ou entreguei tudo a Marisa, com ou sem o acentinho de indicativo de crase, ok? Vamos dar seguimento, né? Vamos dar continuação às regras. Antes de artigo indefinido, o uso da crase também é facultativo, tá, gente? Eu coloquei como exemplo aí, fui a uma mercearia comprar frutas. E coloquei ao lado para vocês se lembrarem dos artigos indefinidos. Uns, uma, umas. Lembram da classificação gramatical dos artigos? Eles se classificam em artigos definidos e artigos indefinidos. Os artigos definidos são a, as, o e os, tá bom? Só para lembrar.
Então, toda vez que tiver um artigo indefinido, o uso da crase fica facultativo, ou seja, fica opcional. Outra regra é, antes de pronomes pessoais, pronomes de tratamento e pronomes indefinidos, fica ao seu critério o uso da crase, como, por exemplo, informei a todos minha decisão. Eu coloquei aí ao lado uma tabelinha para relembrá-los. Alguns dos pronomes pessoais, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles. Alguns pronomes de tratamento, senhor, você, vossa excelência. E alguns pronomes indefinidos, meu, nosso, teu, vosso, minha e sua. Outra regra para o uso da crase facultativa é antes de numeral e antes de 3 palavrinhas muito especiais. Antes de numeral, que não esteja acompanhado do substantivo subentendido ou determinado. Por exemplo, ela responde as questões de 1 a 0. Esse de 1 a 0 pode ser com sinal indicativo de crase ou não. E antes das palavrinhas casa, terra e distância, o uso da crase também é opcional, tá bom? Chegamos a casa exaustos. Aí esse azinho pode conter o sinal indicativo de crase ou não. Fica ao seu critério. A todos. Gente, eu agradeço muito a atenção de vocês. Obrigada. Vocês podem escutar quantas vezes forem necessário o slide ou entrar na sala Google e perguntar, tirar alguma dúvida, conversar, interagir. Dá um like, deixa um comentário no vídeo para a professora Blanche saber quem está vendo, quem está assistindo às aulas, quem está acompanhando direitinho. Vou deixar a atividade, tá, no enunciado lá da página, na sala Google, mas já vou de antemão dizer para vocês que a gente continua. Página 41, aliás, página 33, 34, 35, 36 e 37. Tá bom? Um abraço e até logo.